Olá, está no ar MP Cidadão. Fique ligado no que vem por aí. Tem os quadros MPRJ nas redes, Juridiquês, conheça a atuação do MPRJ e por dentro do MPRJ. E no mês da mulher, nós teremos aqui no estúdio a primeira roda de conversa comandada pela Procuradora de Justiça, Carla Araújo, e pelas promotoras de justiça Andréa Fava, Lúcia Iloísio e Somaine Cerruti, todas elas da área criminal do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, um Ministério Público mais perto de você. E para começar o nosso programa, o MP Cidadão presta uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Confira! Bem, a mulher que me inspira é minha mãe, Ivanete Santos de Souza, hoje com 88 anos. A pessoa que, além de me dar a luz na vida, me deu a luz na minha estrada, tem sido o meu modelo, a minha amiga, a minha força, o meu exemplo. E eu diria que toda a energia que eu tenho, porque através do comportamento dela, que sempre foi muito coerente com o seu discurso, com as suas ações, eu aprendi que a vida é uma luta, mas que vale a pena ser vivida, porque os resultados auferidos são sempre produtos do seu esforço, da sua garra, de todo o seu objetivo. Então eu não teria outra pessoa nesse mundo que eu pudesse querer tão bem e dedicar tanto amor como a essa mulher que pegou nas minhas mãos, cuidou de mim, me abrigou, me cuidou, me alimentou e hoje ainda continua sendo a minha inspiração. Uma mulher que me inspira, minha professora de geografia da 5ª série, a professora Margarete, foi uma mulher, a minha primeira mulher forte que eu encontrei na vida, uma mulher que sabia conciliar a história profissional dela com maestria, com carinho, com delicadeza, ao mesmo tempo em que não descuidava da vida pessoal, da rotina dela de mãe. E foi uma pessoa que me ensinou a acreditar no meu potencial, no potencial das pessoas e conseguir sair de uma realidade e alcançar outra. Então, é uma pessoa que me inspira até hoje, que me traz lembranças positivas e que até hoje me traz a força que eu preciso para poder tocar o meu dia a dia. A promotora de justiça Andréa Amin, coordenadora do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, falou sobre a atuação do GAESP no Carnaval de Rua no Rio de Janeiro. Confira! Construímos, então, um documento, um protocolo de intenções, onde todos esses atores tiveram sua participação, tomaram conhecimento, assumiram as suas responsabilidades e pensamos em algumas estruturas que poderiam ser montadas. Uma delas é uma comissão permanente de segurança. Então, na medida em que você tem uma pré-inscrição na Rio Tour, essa comissão de segurança recebe essa pré-inscrição e analisa se é possível ou não, se impacta positivamente ou não um megabloco em tal área da cidade. Foi por conta dessa comissão de segurança e das reuniões já realizadas em 2018 que, a pedido da Polícia Militar, os megablocos desfilam só no centro da cidade. Por que isso? Porque o centro da cidade, na área da Antônio Carlos, ela tem poucos moradores, quase não tem moradores, então o impacto para moradores é muito pequeno. Ela recebe todos os modais de transporte, então desde a barca, ônibus, trem e metrô. Então eu não impacto muito nenhum nem outro. A logística para a Polícia Militar é mais simples, porque ela já tem um grande número de policiais no centro, também por conta do sambódromo. Para 7 Rio fazer o fechamento de ruas também é mais simples, porque eu tenho pouco movimento no centro. Para você distribuir água e alimentação para os policiais, se eu concentro a maioria aqui, também é mais fácil na logística da Polícia Militar. Então isso a Rio Tour atendeu e as inscrições para os megablocos ficam centralizadas no centro do Rio.
Mas em 2019 tivemos uma surpresa também, porque 10 dias antes, quando já ia ter um megabloco no sábado anterior ao sábado oficial de Carnaval, tomamos conhecimento de que havia uma decisão da Justiça Federal em favor do IPHAN em relação aos prédios históricos e igrejas centenárias da 1º de março. E isso foi assim um ponto que só aconteceu quarta-feira à noite, o bloco ia desfilar no sábado, e aí, mas como assim? O que você tem que fazer? Parece que tem que se tomar uma medida, tem que envelopar as igrejas. Falei, calma. Nos reunimos na quinta-feira aqui na minha sala com um arquiteto responsável do IPHAN, mais o advogado do IPHAN, o procurador responsável pelo IPHAN. Fizemos um documento onde eles determinaram como a prefeitura deveria atuar através da RioTour, o que deveria ser feito, se deveria colocar gradis ou poderia ser madeira. Chegamos à conclusão que a madeira era mais relevante. Por quê? Porque se as pessoas usam o banheiro para as suas necessidades durante o Carnaval, a acidez da urina vai corroendo as pedras das próprias igrejas. Outro ponto, eu posso passar com o carro de som pela 1º de março, mas eu não posso ligar o meu som na 1º de março, só posso ligar da Assembleia para frente. Por quê? Porque o estrondo do carro de som causa um impacto nas igrejas. Então isso, às 47 do segundo tempo, conseguimos também organizar, passamos para a RioTour, toda essa parte de patrimônio histórico foi solucionada e ganhamos aí uma experiência para o próximo ano. Na construção do protocolo, conseguimos estabelecer essa comissão de segurança que já está em funcionamento. Claro, alguns problemas de logística. A nossa ideia é que tudo seja eletrônico no futuro, mas por enquanto as próprias polícias não tiveram ainda essa condição. A inscrição dos blocos, ela se dá eletronicamente na plataforma da RioTour. Um dos compromissos firmados pela RioTour foi maior transparência, ou seja, todos os dados relacionados aos desfiles dos blocos, as ruas que vão ser interditadas, os horários ficarão na plataforma, o que permitirá ao folião e permitirá ao morador se planejar durante esse período de muita gente na cidade. E um outro ponto que estamos construindo, mas que está previsto no protocolo e que para mim é essencial, a criação de um conselho permanente de carnaval de rua. Por quê? E um conselho paritário. Metade dos seus membros são os órgãos públicos, representantes dos órgãos públicos, e a outra metade dos membros, representantes das ligas de carnaval e ainda representantes das associações de moradores. Tomamos a cautela de também pensar que dentro dessa representatividade tínhamos que ter a representatividade de toda a cidade, ou seja, nós temos ligas muito fortes na Zona Sul, mas a cidade também é formada pela Zona Oeste, pela Zona Norte e pelo Centro. Então, essas ligas são 2 representantes das ligas e 2 representantes da associação de moradores. Dividimos por 4 áreas da cidade para aumentarmos essa representatividade. Ainda está sendo construído como esse conselho vai funcionar, mas as reuniões mensais continuam sendo realizadas. O protocolo ele ganhou uma certa publicização maior, e hoje serve de base, inclusive, para as discussões sobre o marco regulatório do Carnaval de Rua pelo Estado e o marco regulatório do Carnaval de Rua pelo município. Tanto o governo do Estado como a Alerj, assim como a Câmara de Vereadores estão com seus projetos em andamento, em discussões para termos um marco regulatório do Carnaval de Rua. Então é um trabalho que ainda está em curso, o inquérito não está extinto, ao contrário, toda essa logística e o encaminhamento do protocolo continua sendo acompanhado até que a gente consiga chegar ao ponto onde a gente deixa uma herança muito sólida para a cidade e para o Estado. Uma normativa que, independente de quem está nesse momento no GAESP ou no governo, consiga, no futuro, ter uma base sólida de uma normatividade. Isso é bom para o cidadão, isso é bom para os blocos, isso mantém a cultura, isso mantém a transparência e é uma das formas como o Ministério Público pode atuar.
E nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque no próximo bloco as mulheres vão comandar o MP Cidadão. A gente volta já já. Meu nome é Somaire Cerruti, eu sou promotora de justiça e coordenadora criminal do MPRJ. Nós vamos fazer programas sobre o mês de março, que é dedicado às mulheres. Vamos falar sobre assuntos que interessam ao universo feminino, vamos falar na área do direito questões importantes, vamos tentar tirar dúvidas sobre Lei Maria da Penha, feminicídio e tudo que for importante dentro da área jurídica a esse universo feminino. Meu nome é Andréa Fava, sou promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e sou subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal. Eu sou Lúcia Loís, eu sou promotora de Justiça e subcoordenadora do Centro de Apoio das Promotorias Criminais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Carla Rodrigues Araújo de Castro, procuradora de Justiça e assistente do CAU Criminal. E hoje nós vamos começar falando, Andréia, sobre os crimes sexuais. Muitas expressões, assédio, importunação, estupro, você pode explicar pra gente? Sim, todos são formas, de crimes contra a liberdade sexual. O estupro, especificamente, é a forma mais conhecida pela sociedade e é o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Diferentemente do estupro, a gente tem também a violência sexual mediante fraude, em que o agente, através de uma fraude ou qualquer outro meio que impeça a livre manifestação de vontade da vítima, ele consegue obter a prática daquele ato libidinoso ou da conjunção carnal. Nesse caso da violência sexual mediante fraude, a vontade da vítima é viciada exatamente por esse engodo em que o agente a envolve. Aí você deu um exemplo sobre a mamografia. Sim. A violência sexual mediante fraude, um caso que a gente pode exemplificar esse crime, por exemplo, naquela hipótese em que a vítima vai ser submetida, por exemplo, a um exame médico e o agente que está praticando aquele ato, o agente profissional de saúde, por exemplo, que está praticando aquele ato, a envolve de tal maneira que faz com que ela acredite que um ato libidinoso, como, por exemplo, apalpar seus seios ou ir além daquilo que é necessário para a prática do exame, ela permite que seja praticado aquilo acreditando no que ele diz para ela, quando, na verdade, aquele ato não era necessariamente um procedimento comum da mamografia. Além da violência sexual mediante fraude, do estupro, a gente tem também a importunação sexual. Foi um crime recentemente introduzido no nosso Código Penal, foi através de uma lei de 2018, a partir de casos concretos que surgiram, como, por exemplo, os casos praticados dentro do metrô ou dentro de coletivos, ônibus, em que o agente, se valendo daquela confusão e daquela lotação do ônibus ou do metrô, ele encostava na vítima e praticava algum ato libidinoso para satisfazer a sua própria lascívia, sem a anuência da vítima. E aí isso Essa é a campanha do não é não, não é? Exatamente, porque visa preservar a vontade da vítima e por isso está introduzido na parte do capítulo da liberdade sexual, ou seja, a vítima ela é importunada sexualmente contra a sua vontade e para satisfazer a lascívia de outro. E essa importunação sexual, você pode dar exemplo pra gente? É assim, pra pessoa que está em casa poder entender, é tipo encostar, roçar? Encostar suas passar partes... a mão... Pode ser de várias formas, né? No caso, os casos mais comuns que a gente se depara nas várias criminais aqui do estado do Rio de Janeiro é dentro do coletivo mesmo do ônibus, em que o agente encosta seus membros inferiores na vítima e ali ele começa a praticar um ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia. E a vítima, muitas vezes, não percebe que está sendo vítima de um crime sexual. E faltou o assédio. O assédio sexual já também o agente ativo, aquele que pratica o crime, ele se prevalece de uma relação de ascendência hierárquica, ou seja, por uma relação de emprego, ofício, profissão,
e ele consegue uma vantagem sexual daquela vítima, que está subordinada de alguma forma a ele. Também é um crime contra a liberdade sexual. Seria aquela cantada no trabalho? Seria uma cantada que chega especificamente à prática de alguma vantagem sexual, um favorecimento ou uma vantagem sexual por aquela vítima, que se vê pela relação de subordinação compelida a praticar aquele ato. Mas também não é qualquer cantada que a gente vai dizer que tem alguma repercussão na esfera penal. O bom senso aí vai ter que ser o limite de avaliar, porque só a cantada não vai ser alguma coisa. Como a Andréia falou, tem que obter alguma coisa a mais, tem que ter algum favorecimento de cunho sexual dentro disso. E tem outros aspectos também que traz esse tipo penal do assédio sexual, que é justamente a condição de superior hierárquico, né? De forma que aquela condição superior à da vítima possa de alguma forma também servir como parte ali, né, do constrangimento, exatamente. E nessa temática de abusos sexuais, né, de assédios, está muito em voga também a questão da pornografia de vingança. Quando o sujeito utiliza de fotos íntimas de sua ex-namorada, de sua ex-companheira, joga nas redes sociais. A gente viu vários episódios desse gênero, não é, Somaine? É verdade. Isso, na verdade, é um fenômeno muito comum desse momento que a gente vive de redes sociais terem uma influência tão grande na nossa vida. O que antigamente acontecia entre quatro paredes, ele ficava. Isso tem várias esferas da nossa sociedade. O bullying era uma brincadeira de mau gosto no recreio e ali morria, e hoje em dia ganhou uma repercussão maior. A pornografia de vingança, ela vem dentro desse contexto de superexposição nas mídias e é muito comum entre os jovens. Inclusive traz grandes problemas, especialmente para as meninas. A grande maioria, eu acho que a ONU teve um estudo que mostrou que 93% dos casos de pornografia de vingança, as mulheres tinham menos de 25 anos no mundo inteiro. A gente ouve na mídia toda hora alguma história de uma adolescente que acabou até às vezes cometendo o ato máximo de se suicidar em razão de situações dessa. Tamanho constrangimento, vergonha. Exatamente. E justamente por isso há crime agora específico que toca nessa questão da divulgação das fotos íntimas, né, e que tem uma responsabilização penal um pouco mais adequada. Né? E especialmente quando se tratar de alguém com quem a vítima teve uma relação íntima. Exatamente. Há um aumento de pena que na esfera penal para a gente tem uma repercussão muito grande, porque impede, por exemplo, a suspensão condicional do processo. Então vai ter uma pena um pouco mais severa nesse sentido. E a alteração da lei foi importante nesse sentido, porque antes muitas vezes a gente ficava com aqueles crimes contra a honra, que tem penas muito baixas e ainda por cima de ação penal privada. É verdade. Então, essa foi alteração um ganho legislativa para as vinha de um mulheres. reclamo muito grande, porque era uma conduta social muito gravosa, que começou a se reproduzir demais, que dá uma repercussão que acaba muitas vezes com a vida da mulher. Eu me lembro que um dos casos que mais se falou era até uma jornalista conhecida numa cidade do Brasil, que quando terminou o relacionamento, ou seja, duas pessoas até adultas, o ex-companheiro pegou fotos dela e criou um site pornográfico, hackeou o e-mail dela e mandou para todos os conhecidos dela. As pessoas até acharam que ela estava enveredando por um outro caminho e estava querendo algum tipo de propaganda em cima disso, que vinha do e-mail dela. Ainda que ela tenha conseguido uma condenação dele na justiça, a imagem dela já foi abalada. A imagem dela se acabou. Ele continua morando na mesma cidade, é um próspero negociante lá, e ela teve que se mudar. A vida dela, que tinha uma condição boa ali, acabou. Isso que a gente está falando de uma mulher adulta que já tem um pouco mais de segurança para lidar com repercussões desse tipo. A adolescente, que ainda é uma pessoa que está com a personalidade se formando, a repercussão disso é muito maior. Muitas vezes a família nem sabe. E uma vez na rede se espalha. Exatamente. Nem a justiça depois consegue bloquear, mas não consegue mais controlar porque as pessoas salvam, né? Exato. Uma vez na rede aquilo não morre. Ainda que se tire, tem sempre o santo print, né? O que eu acho importante também dessa alteração legislativa, complementando até o que a Somaine disse em relação à relação íntima de afeto, é que a nova lei prevê inclusive que se essa divulgação das imagens de nudez ou de prática de atos sexuais é feita com o objetivo de humilhar ou se vingar daquela vítima,
a lei prevê também essa causa de aumento. Então é outra hipótese. Então, a gente foi muito... sabe que esse caso é um caso muito importante, muito comum. E graças a Deus que essa lei veio alterar. Queria agradecer a Carla Araújo, a Lúcia Heloísio e a Andréia Fava e dizer que foi um prazer a gente fazer esse programa. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas eu queria convidar você para a semana que vem continuar nos assistindo, porque a gente vai continuar tratando de questões importantes para o universo feminino e vamos falar da Lei Maria da Penha. Aguardo você semana que vem. No quadro Por Dentro do MPRJ, você vai conhecer outras curiosidades sobre o almoxarifado central do MPRJ. No programa de hoje, você vai saber como é desenvolvido o trabalho de sustentabilidade com os materiais do almoxarifado. Hoje, o Almoxarifado Central atende a todas as áreas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que conta com promotorias de justiça espalhadas pela região metropolitana e pelo interior do Estado. Com o crescimento do Ministério, da atuação do Ministério Público em todo o Estado, houve a necessidade do Almoxarifado Central ocupar um imóvel de maior porte e atualmente estamos instalados no bairro de São Cristóvão, que fica próximo ao centro da cidade e das principais vias de acesso ao interior do Estado. A direção se preocupa com a conservação de todo o patrimônio, tendo em vista não só as necessidades logísticas, mas sobretudo a economicidade no uso dos recursos públicos. Todo o material do Ministério Público, cadeira, mesa, o papel, o envelope, todos esses materiais são controlados por meio de um sistema de gestão patrimonial, onde hoje eu tenho a segurança de falar que eu sei onde a cadeira com o número de patrimônio X está, onde essa cadeira está localizada. Para tanto, nós temos a necessidade de fazer um inventário anual. Uma equipe de inventário da Diretoria de Material e Patrimônio percorre todo o estado do Rio de Janeiro, bipando bem por bem e apresentando um relatório à administração superior com todas as informações pertinentes à gestão dos bens permanentes da instituição. Para cuidar de todo o almoxarifado, que abriga um número grandioso de mercadorias, foi criado um controle com a segurança. Temos um almoxarifado central com várias áreas, área de expedição, área de separação, e contamos com 92 funcionários, entre servidores e colaboradores, que trabalham aqui no almoxarifado central e na Diretoria de Material e Patrimônio, que fica no Complexo Sede. A instituição, de forma consciente, tem promovido práticas de gestão voltadas à compra e ao descarte de materiais de forma sustentável. Prestamos muita atenção aos critérios de sustentabilidade na elaboração de um termo de referência. Então, no caso dos materiais de consumo, que são geridos pela Gerência de Almoxarifado, 1/3 do catálogo já conta com materiais que apresentam qualquer critério de sustentabilidade. Todos os materiais com critérios de sustentabilidade estão devidamente identificados no almoxarifado. No depósito, só entra quem está autorizado e é com muita cautela que todos os funcionários trabalham. É possível ver que estão uniformizados e devidamente equipados com materiais de segurança. Nossos materiais inflamáveis são devidamente identificados. A gente coloca identificação também com relação à validade de todos os itens. A gente sabe exatamente o ciclo de vida deles, de forma que a gente consiga evitar que os materiais vençam em estoque. Ou seja, a gente dá o devido tratamento para todos os materiais. O trabalho no depósito não para. Se os materiais após o uso apresentarem problemas, são levados para as oficinas. Todos os itens do almoxarifado que sofreram algum problema técnico ou mecânico e são recuperados pelos técnicos vão para doações. Conheça agora as campanhas publicadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no último mês. É o MPRJ nas redes. No fim do mês passado, o MPRJ lançou uma campanha de carnaval informativa, que relembra marchinhas antigas ao mesmo tempo em que faz um alerta aos foliões
sobre os cuidados necessários para os dias de festa. E as homenagens que vocês viram mais cedo no programa integram a campanha do Dia Internacional da Mulher. Siga nossos perfis e descubra quem são as figuras femininas que inspiram procuradores e promotores do MPRJ. Chegou a hora da gente decifrar para você aqueles termos jurídicos difíceis de entender. Se liga no Juridiquês. Olá, eu sou Rodrigo Medina, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e coordenador da área da Infância e da Juventude em matéria não infracional. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o abuso e a exploração sexual. O abuso e a exploração são formas de violência sexual, mas eles têm algumas diferenças do ponto de vista prático. O abuso sexual ele ocorre toda vez que o agente, que é um adulto, ele utiliza a criança ou adolescente para a satisfação sexual dele ou de uma outra pessoa. Isso pode se dar quando ele submete a criança ou adolescente à prática de uma atividade sexual ou faz com que ela presencie esse ato. E uma modalidade também muito atual de abuso sexual se dá por meio eletrônico. Então, esses vídeos e transmissões de vídeos ao vivo em redes sociais pode ocorrer abuso sexual de crianças e adolescentes. Outra modalidade de violência sexual é a exploração sexual. Nesses casos, a criança ou adolescente era utilizada em troca de uma remuneração ou de um benefício. Então, em muitos casos, nós vemos adolescentes que se sujeitam à prática de ato sexual em troca, por exemplo, de substâncias entorpecentes ou mesmo em troca de dinheiro. O que é importante ter em mente é que, seja na hipótese do abuso ou da exploração sexual, a criança ou adolescente, mesmo participando do ato, porque ela é submetida àquela situação, ela sempre tem que ser encarada como vítima. A criança ou adolescente ela não tem discernimento para tomar decisões e consentir com a prática desse ato. Então, sempre que essas situações acontecerem, estará acontecendo um crime. O MP Cidadão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações, siga nossas páginas e fique por dentro de tudo o que acontece nas nossas redes sociais. Participe, sua opinião é fundamental e a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá!